Olá! Tá começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje eu vou falar sobre essa cruzada que o Flamengo iniciou contra o gramado sintético. O Botafogo, inclusive, soltou uma nota nessa manhã, em conjunto com Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Chapecoense, rebatendo as declarações recentes do presidente do rival da Gávea. Antes de começar a falar sobre o que realmente importa, eu vou pedir para vocês chegarem junto com o like, é muito importante. Todo vídeo, toda live do setor visitante, deixa o like, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal e vai entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal. Vamos ajudar o setor visitante crescer a cada vez mais. Inscrevam-se e tem também clube de membros a partir de R$ 5. Como é que faz para virar membro do setor visitante? Tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, e tem também o link na descrição, você clica e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso, beleza? Bom, vamos lá. De acordo com as últimas falas do presidente do Flamengo, o maior vilão do futebol brasileiro na atualidade é o gramado sintético, ou gramado de plástico, como ele anda repetindo por aí, em entrevistas para desqualificar ainda mais os campos sintéticos. No caso do Botafogo, um campo que recebeu o certificado de qualidade da FIFA. Deixa eu colocar aqui na tela o certificado dos melhores campos sintéticos, não diria nem do país, do mundo. FIFA Quality Pro, né? Esse certificado que permite que o Botafogo esteja apto para receber jogos no Newton Santos até abril de 2026. Foi renovado recentemente. Então, assim, o gramado do Botafogo sintético é top. Mas para falar sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que voltar para o início da semana, quando o Flamengo enviou uma proposta à CBF pedindo a padronização dos gramados e o fim do sintético até o fim de 2027. Vamos conferir um trecho da entrevista do BAP no início da semana. Vou pegar aqui um trecho que saiu no portal Trivela na tela para vocês acompanharem. 1, 2, 3 e valendo! Do ofício que o Flamengo mandou hoje, pedindo a padronização dos gramados para o CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios. Gramado de plástico. 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então, nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico, não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Presidente. Boa noite, pessoal. Tá aí as declarações do presidente do Flamengo, o BAP. Eu já deixo claro, e talvez alguns botafoguenses fiquem zangados, que numa análise zero clubista, não dá para discordar de alguns pontos da argumentação do Flamengo nessa proposta. Mas alguns argumentos, claramente, também são baseados nas vozes da cabeça do presidente do Flamengo. A questão, eu acho, principal nessa discussão é que o tema gramado sintético está sendo debatido com muito clubismo, infelizmente, e existem outras coisas também por trás desse suposto benefício que isso traria ao futebol brasileiro. A pergunta é, ou deveria ser, qual é a motivação para acabar com os gramados sintéticos no futebol brasileiro? Mas vamos lá. O Flamengo alega que nenhuma grande liga utiliza gramado sintético. Na Inglaterra, por exemplo, os gramados sintéticos são proibidos até a 4ª divisão, só da 5ª divisão em diante que é permitido, e realmente, né, o ideal é que as partidas sejam disputadas num gramado padrão Premier League. Acho que nem o botafoguense ou o palmeirense mais clubista pensa ao contrário. Não dá para você comparar um campo sintético com grama, né,
padrão Premier League, aqueles gramados tops que a gente se acostumou a ver pela manhã nos finais de semana na ESPN. Agora, o Flamengo cita que vários estudos demonstram um claro indicativo de que o sintético é prejudicial à saúde, aumentando o número de lesões e causando demais problemas pelo contato com a superfície do campo artificial. Não é bem assim. Eu vou colocar aqui na tela um artigo que saiu no GE, escrito por uma ortopedista e médica do esporte, a professora Ana Paula Simões, e ela fala isso sobre, né, a quantidade de lesões aqui na tela. Vários estudos compararam a frequência de lesões no futebol jogado sob gramado sintético e natural. Em uma meta-análise de 2023, que revisou mais de 20 estudos sobre o tema, os autores concluíram que não há uma diferença estatisticamente significativa na incidência total de lesões entre os dois tipos de superfície. Resultados semelhantes foram observados por Williams, que revisaram dados de campos de terceira e quarta geração e não encontraram um aumento geral no número de lesões nos gramados artificiais. Está aí na tela, né, o texto, né, na verdade o artigo ali da professora Ana Paula Simões, e como vocês podem ver, a incidência de lesões ela não é significativamente maior em gramados sintéticos. O que ocorre é que no sintético há uma maior prevalência de lesões ligamentares, o que é pior para a carreira dos atletas. E nos campos de grama natural, as lesões musculares são as mais comuns, lesões que têm uma recuperação mais rápida. Eu, sinceramente, que vai a minha opinião, no mundo ideal, eu preferia que o Botafogo jogasse num campo de grama natural top. Até o próprio Textor falou sobre isso quando defendeu o gramado sintético e meteu o pau nos campos de bezerro que a gente tem na Série A. Vou colocar aqui na tela também o Textor falando: se decidirem se livrar do artificial, tem que aumentar o nível da grama natural. Eu sugeriria um campo da Desso. O que é o campo da Desso? É um gramado híbrido, né? Um gramado que tem grama natural reforçada com fibras sintéticas. A mais conhecida é a Desso Grassmaster, né, que é usada em vários gramados do futebol europeu. E ele fala aqui 20% híbrido, 80% grama, que é o que tem na Premier League. Incrível. Nossos clubes têm dinheiro na primeira divisão. Se vamos nos livrar do artificial, vamos com tudo. Vamos colocar o Desso. Custa 1,3 milhão de dólares. Nem é muito dinheiro, né? Está falando aí de quê? De 6 milhões de reais, por aí. Parem de falar do nosso campo. Se quiser falar sobre grama, tem que melhorar ao redor do país. Está aí, né, uma fala importante do John Textor. Ele disse isso no início da temporada e a gente viu, né, que a qualidade dos gramados da Série A continuou tosca durante toda a temporada. A verdade é que ninguém falava nada quando o Atlético Paranaense começou a jogar no sintético. E num sintético ruim, que mudava muito a dinâmica do jogo, a maneira como a partida era disputada. O sintético do Botafogo é bom e eu particularmente gosto do estilo de jogo que o nosso gramado proporciona, um jogo mais rápido e mais agradável de ser assistido que em muitos campos de grama natural que a gente tem por aí, gramas altas, né, o campo fofo, horrível, né, o estilo de jogo, a dinâmica de jogo que o Newton Santos proporciona, eu acho agradável de se assistir. Ah, mas tem uma vantagem esportiva. Vamos lá falar então sobre vantagem esportiva. Deixa eu colocar aqui na tela. Essa foi a tabela final. O Flamengo foi campeão, 79 pontos. Palmeiras, segundo. Cruzeiro, Mirassol, Fluminense. Os 5 primeiros, apenas um tem gramado sintético. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, em casa. Olha a campanha em casa. No último campeonato, a melhor campanha em casa de um time com sintético foi a do Palmeiras. Terminou em sexto, se só se levasse em consideração os pontos disputados como mandante. O Botafogo foi o sétimo. O Flamengo foi o melhor em casa, seguido do Fluminense, do Bahia, do Cruzeiro e do Mirassol, todos os times que jogam em grama natural. Agora vamos pegar aqui os visitantes. Já fora de casa, o Palmeiras foi o melhor do campeonato e o Botafogo o quarto. Então, na boa, é o que eu digo. No futebol, time bom ganha
e time ruim perde, né? Ninguém vai ser campeão porque joga no tapetinho. Hoje os clubes, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Chapecoense, né, que vão ter campo sintético na próxima temporada, divulgaram uma nota em conjunto se posicionando em defesa do gramado sintético. Vou ler a nota aqui dos clubes, né? O Botafogo publicou nas redes sociais, publicou também no site. Nota conjunta. Diante das recentes declarações públicas sobre a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras reafirmam sua posição em defesa dessa tecnologia adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhores práticas internacionais. Em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que não existe padronização de gramados no Brasil. Ignorar esse fato e direcionar críticas exclusivamente aos gramados sintéticos reduz um debate complexo a uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. Também reiteramos que um gramado sintético de alta performance supera, em diversos aspectos, os campos naturais em mais condições presentes em parte significativa dos estádios do país. É igualmente importante esclarecer que não há qualquer estudo científico conclusivo que comprove aumento de lesões provocado pelos gramados sintéticos modernos. O tema da qualidade dos gramados é legítimo, saudável e necessário, porém deve ser conduzido com responsabilidade, dados os objetivos e conhecimento técnico, e não com narrativas que distorcem a realidade, desinformando o público e desconsiderando a complexidade do assunto. A nota assinada pelos clubes que têm gramado sintético, né, e vão participar da Série A na próxima temporada. Perfeito. Eu acho que, como diz a nota, não dá para atacar o sintético se não existe uma padronização dos gramados no futebol brasileiro. Vamos melhorar os piores campos e depois vamos discutir a permissão ou não do sintético. E numa boa, se dos 18 estádios da Série A, os 12 que têm grama natural colocarem um gramado padrão Premier League, irmão, aí não tem nem o que discutir, cara. Aí, cara, é se preparar para trocar o campo e todo mundo vai jogar, né, numa superfície parecida, melhor, né, do que todas que a gente vê na Série A. Não tem nenhum campo, assim, talvez o do Corinthians, né, o Mirassol, né, parecido com o que tem na Inglaterra. Se é para todo mundo colocar o mais top, aí o Botafogo vai acabar sendo, né, obrigado também. E o último parágrafo, eu acho ele muito bom, porque ele não interdita esse debate, né? Vamos discutir, né? Vamos tentar melhorar o futebol brasileiro como um todo. Só que essa discussão ela tem que ser conduzida com conhecimento técnico e também com responsabilidade. E o que claramente está por trás desses ataques do Flamengo? Tá enganando ninguém, né, cara? É a questão financeira. O Flamengo claramente não está interessado de fato na melhoria do futebol brasileiro. A intenção dos caras, na minha opinião, é minar as fontes de receitas dos seus concorrentes. E o BAP ele nem faz muita questão de esconder isso quando ele fala, né, nessa entrevista que eu coloquei aqui. Quem pensa em dinheiro, em fazer dinheiro fazendo shows, deveria trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business. O Palmeiras fatura milhões de reais com shows no Allianz. Em 2024 foram 30 jogos e 47 shows. Meu irmão, é muita grana. Milhões e milhões e milhões de reais. O Botafogo, quando adotou o campo sintético, ele pensava em realizar cerca ali de 15 shows e faturar cerca de 12 milhões de reais. É uma receita importante. E o Flamengo não quer que os seus rivais ganhem mais dinheiro. Eles claramente não estão preocupados com a qualidade do espetáculo, né, com uma suposta vantagem esportiva ou até mesmo, né, a quantidade de lesões que eles tantos falam. Eles querem minar as finanças dos rivais para não terem concorrentes. Eles estão incomodados com os custos operacionais mais baixos da manutenção do sintético? Sim, mas não é só isso. Se existisse uma lei bizarra, vamos partir assim de uma ideia que nunca vai acontecer, mas se existisse uma lei bizarra que proibisse shows em estádios, né, que não pudesse ter shows em campos sintéticos, eu duvido que teria essa reclamação. A reclamação ela só existe porque o sintético permite que os clubes aluguem as suas casas para shows e faturem muito dinheiro com isso. O Flamengo não é apenas o caso de um time que só pensa nele.
como, por exemplo, essas cotas de TV absurdas, inclusive recentemente deu um problema lá na Libra, né? Tem dinheiro retido na justiça, enfim. Além deles quererem sempre estarem em vantagem, o Flamengo sempre quer estar em vantagem, o Flamengo também quer prejudicar os outros times. Ah, eu tenho que receber mais da televisão porque eu sou o malvadão e você não pode fazer show para tentar diminuir um pouco essa diferença injusta das cotas. Cotas que durante anos ajudaram a moldar exatamente isso que a gente está vendo hoje no futebol brasileiro. A parada é a seguinte, os caras tomam de 4-1, assistem o rival ser campeão, aí já encabeçam a cruzada pelo fair play financeiro. Não falavam nada quando o Atlético Paranaense utilizava sozinho o sintético. Bastou o Botafogo adotar o sintético e obter sucesso esportivo e financeiro, e o campo artificial passou a ser o maior problema do futebol brasileiro, inclusive acima da arbitragem, né? A arbitragem para eles está ótima, né? Os reis da LBV, da Legião da Boa Vontade, então é melhor nem falar sobre isso, né? Tá tudo certo, estão satisfeitos. Sempre que um rival se destaca, né, é bom a gente frisar aqui, sempre que alguém se destacar ou alguém tentar inovar em alguma área, eles vão tentar brecar, porque eles não querem apenas ganhar a porra toda todos os anos. Eles querem ganhar sem competir, querem ganhar no modo easy. Ah, mas o Flamengo comeu o pão que o diabo amassou na época do Bandeira, é só fazer igual, mas ninguém quer passar pelo que o Flamengo passou. Realmente, acho que se todos os clubes, os outros clubes, né, recebessem os benefícios históricos que o Flamengo recebeu, acho que todo mundo toparia passar por 3 aninhos de uma reestruturação. Acho que seria fácil. Fácil, até não vou colocar assim, tá? Também não vou tirar todo o mérito da administração dos caras, mas seria possível, né? Como foi possível com os caras, hoje é inviável. Você viu até recentemente o presidente do São Paulo falando, cara, que não tem como buscar uma estruturação como o Flamengo conseguiu na época. Então, assim, nem todo mundo tem acesso aos benefícios que eles tiveram nos últimos anos, como os patrocínios estatais e as cotas de televisão injustas. Tá muito claro, né, pessoal? Tá muito claro o que está acontecendo agora. Quero saber a opinião de vocês. Deixem um like, deixem o seu comentário, inscrevam-se no setor visitante. Mais tarde eu volto. Hoje tem Madraga. Deixa eu colocar aqui o banner da VBET, muito importante para vocês que gostam de fazer aquelas apostas esportivas, né? Terem aí uma casa de confiança que vocês possam confiar, uma casa de apostas segura. VBET, é só clicar no QR Code que está aí na tela. Mais tarde tem Fluminense e Vasco da Gama, Copa do Brasil. Você já pode fazer sua aposta. Será que vai dar Fluminense? Será que vai dar Vasco? Vai empatar? A decisão vai ficar para o próximo jogo? Deixa aqui também nos comentários. E, se você quiser, né, cadastre-se no site da VBET. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos. Gol Case! Estou aqui com a minha garrafinha. Inseparável, capinha, mala, malachila, mochila para o dia a dia, enfim, vários produtos licenciados do Botafogo. É só você entrar nesse QR Code ou então no link que está na descrição. Você vai escolher o produto que você quer e depois você vai ganhar um super desconto com o cupom GOLSETOR. Grande abraço para vocês e até mais tarde.